aqui, ó, pessoal, fiz a minha última carreirinha do corpinho aqui em um ponto e uma diminuição, então. E agora a gente vai começar a fazer a cabecinha dele, tá? Então, aqui agora a gente tem 24 pontos. E essa próxima volta aqui, que vai ser a volta de número 22, eu vou começar a aumentar. Então, agora nessa volta eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos e um aumento. Então, eu vou trabalhar 3 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em 3 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Finalizada aqui, então, a volta 22, em 3 pontos e um aumento. Eu não preciso encher o meu corpinho agora, porque o meu espaço aqui do pescoço, ele é bem grande, tá? Então, vamos deixar pra encher o corpinho mais pra frente, fica mais fácil da gente crochetar com a peça vazia, tá? Então, depois, quando tiver mais adiante, a gente enche o corpinho e põe o nosso acessório dentro para dar o chocalho, tá? Não tem necessidade de encher agora. Então, agora eu vou para a volta de número 23, onde eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Então, eu vou seguir aqui a sequência de 4 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Na volta de número 24 agora, desculpe, eu vou iniciar a minha volta aqui, já iniciei minha volta trabalhando 5 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer um aumento, tá? Porque essa minha volta aqui, eu vou trabalhar 5 pontos e um aumento por toda a minha volta, e no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Na volta 25, então, eu iniciei aqui a minha volta trabalhando 6 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu vou trabalhar nessa volta aqui, 6 pontos e um aumento por toda a minha volta, e vou encerrar essa volta aqui com 48 pontos no meu trabalho. Na volta de número 26, a minha sequência vai ser 7 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta, e no final da volta aqui, de número 26, eu vou ficar com 54 pontos no meu trabalho. Então, nós vamos trabalhar essa volta em 7 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Então, finalizei a volta aqui de 7 pontos e um aumento. Agora, a gente vai começar a fazer carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, agora nós vamos trabalhar da volta de número 27, que é a volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 36, em um total de 10 voltas de ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir aqui 10 voltinhas de 54 pontos no nosso trabalho. Vamos só seguir, então, aqui carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu finalizei, então, as minhas 10 carreiras de ponto sobre ponto, meu trabalho está assim. Aqui onde tá o meu marcador é onde a gente vai colocar os olhinhos depois. Mas aqui, agora a gente vai encher a nossa peça. E como essa peça aqui é uma peça que é chocalho também, eu já preparei aqui o barulhinho para botar dentro do meu chocalho. Se nós botar nessa peça aqui o guiso tradicional de chocalho, ele não vai fazer muito barulho porque a peça é grande, tá? Então, ele vai abafar o som por causa do tamanho da peça. Então, a gente tem que botar uma coisa que faça mais barulho. Então, aqui é aquelas caixinhas de balinha tic-tac, ó, tá? E dentro dessa caixinha aqui, eu cortei a caixinha pela metade, porque a caixinha é muito grande, tá? Então, vocês cortem a caixinha na metade. E aqui dentro da caixinha eu botei miçangas, ó. São apenas miçanguinhas, pérolazinhas, pra dar o barulhinho. Pode ser pedrinhas também, tá? E daí, botei de volta a tampa aqui pra ela ficar fechadinha, obviamente, né? E é isso aqui que vai dar o barulhinho dentro do nosso elefantinho, tá? Aqui também, se vocês não têm essas caixinhas dessas balinhas de tic-tac aqui pra cortar o meio, vocês podem usar aquelas embalagenzinhas que vem dentro do Kinder Ovo também, que também é fechadinha, ou qualquer coisa que fique fechadinha assim e que dê este som aqui. Essas caixinhas aqui, na verdade, cortadas ao meio são ideais. Eu sempre uso elas e fica perfeito. Então, agora a gente vai encher o nosso elefantinho e vai colocar dentro o nosso guiso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o meu guiso e eu vou colocar ele dentro de uma bola de enchimento assim, ó, pra que ele não fique perdido lá dentro, nem muito pra baixo, nem muito pra cima. Então, eu vou colocar ele junto com o meu enchimento assim, ó, tá? Que tem que ficar bem no meio do meu enchimento pra ele não ficar perdido dentro da minha peça e não ficar machucando
no toque, para que não sinta ele no toque. Então, eu vou colocar ele junto com um pouco de enchimento. E agora eu vou completar aqui, vou pegar meu enchimento, minha fibra, né? E vou completar aqui o corpinho do meu elefantinho. Todo o corpinho do meu elefantinho agora eu vou encher, deixando ele bem cheinho, tá? Lembrando que quando a gente trabalha com fio amigurumi pelúcia, a gente enche bem, mas deixa macio ao toque, né? Como eu já falei lá nas patinhas. Então, eu vou encher bem aqui, mas vou deixar ele bem gostosinho pra brincar, tá? Então, vou botando aqui o meu enchimento. Vou dar uma adiantada aqui pra pôr o meu enchimento e já volto com vocês. Então, aqui, ó, já coloquei o enchimento todo lá dentro do meu corpinho. O meu corpinho tá bem cheio, tá? Mas ele ainda tá gostoso de brincar, assim. Então, vocês enchem, mas deixem ele que fique gostosinho de pegar. E o meu guiso aqui, a minha caixinha com as minhas pedrinhas, ela tem que ficar dentro do enchimento de uma forma que a criança aperte assim e não sinta a caixinha, tá? Por isso que a gente corta ela pra ela ficar pequenininha e ficar bem no meio do enchimento. Então, vocês coloquem a caixinha ali e revistam embaixo, nas laterais e em cima pra que ela fique bem no meio do nosso enchimento. E, ó, eu botei enchimento suficiente pra peça ficar bem cheinha, mas os meus pontos não deformaram, ó. É isso que você tem que fazer, tá? Você tem que cuidar na hora de encher pra que vocês encham bem a peça, mas que os pontos continuem bonitos, tá? Não fiquem abertos, tá? Então, aqui, ó. E o nosso barulhinho já tá aqui dentro, ó. Nosso guiso já tá aqui pra criança brincar. Então, agora a gente vai colocar os olhinhos pra dar sequência aqui no fechamento da cabeça, tá? Então, agora a gente vai contar aqui, ó. Da última carreira que a gente trabalhou aqui, das 10 carreiras retas, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras pra baixo. Então, entre a 6ª e a 7ª carreira é onde eu vou colocar os meus olhinhos, tá? E eu vou, então, posicionar aqui os meus olhos. Então, aqui, ó, botei os alfinetes aqui pra ficar mais fácil de eu posicionar os meus olhinhos. E os olhos que eu vou usar aqui no meu elefantinho são os olhos de segurança número 9, tá, pessoal? Até um 8 e um 10 também serve. Tá? Esse aqui é o número 9, é um olho pretinho. Depois eu vou bordar em torno dele. Quem não tiver o olhinho de segurança aí, número 9 ou 10, pode bordar o olhinho, tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a 6ª e a 7ª carreira, como eu falei aqui pra baixo, da última carreira de ponto sobre ponto aqui. E vou contar 8 pontos de distância entre um olhinho e o outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É aqui que eu vou colocar os meus olhinhos. Então, eu vou pegar aqui uma agulha de tapeceira um pouquinho mais grossa, pra mim abrir a cavinha aqui, pra entrar o meu olhinho com mais facilidade. Então, o que eu faço? Eu dou uma alargadinha assim, ó, no meu pontinho. Esse fio é bem macio, então vocês não vão ter também muita dificuldade de colocar o olho. E vou introduzir aqui o meu primeiro olhinho. E aqui no outro lugar, eu vou introduzir o meu outro olhinho. Tá? Colocados os meus olhinhos, agora é só eu colocar a travinha de segurança neles aqui, tá? Então, travar bem, né, pra não ter risco desse olhinho soltar. Eu aqueço um pouquinho assim a trava, que ela entra com mais facilidade. E aqui eu vou dar todos os estralos da minha trava, tá? São 13 estralos no total, tá? Fazer a mesma coisa na outra. Opa! Quando a gente aquece assim a trava, ela entra com mais facilidade. Tá? Então, e daí agora, aqui pra garantir que esses olhinhos vão ficar bem travadinhos. E pra que quando eu colocar o enchimento na minha cabeça, esse olho não fique mexendo de um lado pro outro com essa trava aqui quando eu coloco o enchimento, eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó. Vim aqui e queimar a minha trava e achatar ela. Não é nem com medo que o olho vá sair. Porque as travas, elas são muito seguras, tá? Eu faço mais esse processo aqui de queimar e achatar essa travinha aqui atrás, para que ela não me estrove na hora do enchimento, tá? Porque às vezes a gente deixa esse pininho aqui, ele é comprido, começa a botar o enchimento no bichinho ou na boneca, e ele começa a mexer de um lado pro outro, o olhinho, né? O pitinho ali. Então, assim, ele fica bem achatadinho, não me atrapalha. Mas isso aqui é opcional, tá? Não é nem pela segurança da trava. A trava não solta nem igual. São muito seguros esses olhos, tá? É só porque realmente eu prefiro que ele fique achatadinho assim, que ele não, depois não fica mexendo aquele pininho pra um lado pro outro na hora do enchimento, tá? Então, eu coloquei os meus olhinhos, já coloquei meu guiso lá dentro. A minha cabeça ainda posso esperar lá, quase quando eu tiver nas últimas carreiras de fechamento, pra encher ela, não precisa encher agora, tá? Então, agora a gente vai fechar a peça. Pra fechar a peça aqui também não vou fechar com vocês, porque é aquela base de fechamento tradicional, né? Aqui a gente vai começar em 7 pontos e uma diminuição e vamos até o falso anel mágico. Mas eu sempre rolo pra vocês aqui o passo a passo de como fazer isso,
tá? Pra fechar aqui, porque é aquele básico e a gente não consome o tempo da aula com uma coisa que a gente tá acostumado a fazer. Então, eu vou fechar a minha cabeça aqui, vou rolar pra vocês como que vocês vão fechar aqui e depois eu volto pra gente iniciar as costuras pra finalizar o nosso elefantinho. Então, aqui, ó, pessoal, eu já finalizei a minha cabeça aqui nas carreiras de diminuições, fechei no falso anel mágico, fiz um acabamento bonito aqui em cima pra não deixar caroço, porque, né, vai ficar parecendo, não tem cabelo, né? Então, agora eu já dei os acabamentos dos fios que eu deixei solto aqui nas perninhas e nenhum dos bracinhos eu fiz e deixei o fio aqui atrás esperando agora, porque eu vou fazer o outro com vocês, pra vocês verem como que a gente vai fazer esse acabamento aqui. Eu sempre gosto, como eu falei, de deixar esse fiozinho aqui quando eu emendo direto assim, pra que a gente fazer este acabamento que fica mais bonita a peça, tá? Então, aqui tá o meu fio, ó. Agora, eu vou entrar aqui no primeiro pontinho que eu crochetei e vou pegar esse fio e vou passar aqui pro outro lado, também bem na pontinha do início aqui da união do meu bracinho. E agora, eu vou passar aqui por dentro do meu último pontinho aqui de novo, ó. E no pontinho de cima, eu vou levar esse fio lá pra trás. Assim. Vou ajustar aqui pra não ficar repuxado, ó. E olha como fica bonito o acabamento aqui. Ficou um acabamento bem legal mesmo, tá? E daí, aqui, este fiozinho eu vou encontrar com o do outro braço que eu já tinha deixado aqui. No mesmo pontinho aqui, vou dar um nó nos dois e vou esconder eles lá pra dentro. É um acabamento bem simples, mas que faz a diferença, tá? Faz bastante a diferença do que se vocês não fizerem esse acabamento aqui. Tá? Esse acabamentinho nas laterais ali da nossa emenda, dos bracinhos, que a gente já crocheta junto, ele faz total diferença, tá? E o acabamento, né, pessoal, a gente sabe que é tudo numa peça, uma peça bem acabada, valoriza muito o trabalho. Tá? Agora aqui, este fiozinho aqui eu vou cortar. Esse cessinho aqui. Esconder lá pra dentro, né? Deixar bem bonito aqui onde eu saí com o meu ponto, pra não marcar. E esse aqui também eu vou cortar. Tá? Então, tá pronto aqui o acabamento dos meus bracinhos. Ó, bracinhos e perninhas devidamente acabadinhos. Ó, pra depois ele ficar sentadinho, bem fofinho, tá? Então, agora vamos iniciar as costuras das orelhas e da trompa pra gente finalizar o nosso elefantinho. Então, pra gente fazer a trompa do elefante, a gente vai iniciar aqui fazendo um anel mágico de 6 pontos. Mas eu vou deixar aqui um pedacinho maior de fio pra gente poder depois trabalhar o franzidinho da trompa dele. Então, vamos deixar aqui ó, uns 15 centímetros de fio pra gente depois poder trabalhar. Então, aqui, ó. Eu vou iniciar com o meu anel mágico, né? E dentro do meu anel, eu vou colocar os meus tradicionais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, eu vou encerrar aqui o meu anel. E vou fazer aqui na próxima volta toda em aumentos. Então, eu vou vir aqui, ó, e já vou iniciar aqui fazendo o meu primeiro aumento. Então, aqui na segunda volta, eu vou ficar com 12 pontos, fazendo um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. Então, aqui, ó, fiz os meus 6 aumentos, fiquei com 12 pontos. Agora, eu vou introduzir aqui a minha agulha dentro do meu anel mágico, e vou pegar o rabinho do meu anel mágico aqui e vou puxar pra fora, tá? Porque isso daqui depois vai facilitar na hora da gente poder franzir a nossa trompa. Então, deixem o fio do anel mágico pra fora do anel, tá? Agora, na próxima volta aqui, eu vou trabalhar sobre os 12 pontos que eu tenho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pegar só a alcinha de trás do meu ponto e vou trabalhar um ponto pra cada um dos 12 pontos que eu tenho aqui, só pegando a alcinha lá de trás do meu ponto, ó, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando os 12 pontos, pegando a alça de trás do ponto. Finalizada aqui minha voltinha, então, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, agora a gente vai fazer 13 voltas de 12 pontos. Então, eu vou seguir aqui trabalhando da volta de número 4, que é a próxima volta que segue aqui, até a volta de número 16 de ponto sobre ponto, tá? Trabalhando, então, só um ponto para cada ponto da carreira de base aqui sobre os meus 12 pontos, por 13 voltinhas.
E agora eu não preciso mais pegar só a alcinha de trás, tá? Daqui pra frente eu já faço meu ponto normal, não preciso mais preservar a alcinha. Então, vamos seguir o nosso trabalho aqui por 12 voltas. Então, aqui, ó, finalizei as minhas voltas de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos pra volta de número 17, onde a gente vai fazer a sequência de 1, 2, 3 pontos e um aumento. E nós vamos seguir essa sequência aqui de 3 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Então, nós vamos seguir fazendo aqui 3 pontos e um aumento, e no final aqui dessa volta, nós vamos ficar com 15 pontos no nosso trabalho. Agora, as nossas próximas 3 voltas aqui vão ser de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar da volta 18 até a volta 20, de 15 pontos. Então, vamos fazer 3 voltinhas de ponto sobre ponto. Agora, depois que eu terminei as 3 voltas aqui de 15 pontos, na volta de número 21, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Então, eu vou seguir aqui fazendo 4 pontos e um aumento por toda a minha volta. E no final aqui, da volta de número 21, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Agora, as minhas 2 últimas voltas aqui serão de ponto sobre ponto, tá? Então, a volta 22 e 23, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho aqui no meu trabalho, pelos meus 18 pontos. Então, eu fiz as minhas 2 voltinhas aqui de ponto sobre ponto. Agora, eu cortei aqui o meu fio, deixando um pedaço de fio para a costura da trompa. E eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou dar um ponto baixíssimo. E tirar meu fio de marcação aqui das carreiras. Porque agora a gente vai botar um pouquinho de enchimento aqui na trompa e começar as costuras, tá? Então, vamos costurar a trompa no nosso elefantinho. Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho de enchimento, mas é muito pouco de enchimento mesmo, tá? Porque na trompa não vai enchimento, vai só aqui no início, no finalzinho aqui da minha trompa. E vou botar um pouquinho de enchimento só aqui no final, mas realmente é só um pouco mesmo de enchimento. Aqui, ó, das últimas carreiras aqui, ó, que eu tenho de aumentos aqui, é onde eu vou botar o meu enchimento e é bem pouquinho mesmo, tá? Até botei demais aqui. Deixa eu arrumar aqui, fazer uma bolinha aqui, pra que ele não desça lá pra baixo na minha trompa. É só aqui nessa região aqui, pra que também fique fácil pra gente costurar. Tá? Então, aqui eu botei um pouquinho só de enchimento aqui. Agora, eu vou posicionar aqui no meu elefantinho a minha trompa pra costura. Eu vou deixar aqui o fio onde eu vou costurar pra baixo, pra iniciar a costura lá embaixo. E eu vou posicionar ela aqui, ó, bem no meio dos meus olhinhos. Uma carreirinha aqui pra baixo do meu olhinho e bem no meio do meu olhinho. E vou alfinetar aqui pra gente poder costurar. Botar uns alfinetes aqui pra facilitar a nossa costura, tá? E agora, a gente vai dar início aqui, então, na nossa costurinha. A costura aqui é uma costura bem fácil de fazer, porque também esse aqui é um fio muito macio, bem gostoso de costurar. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui tá o meu fio, eu vou vir aqui no pontinho da cabecinha e vou pegar só uma alcinha lá do meu ponto, ó. E vou passar o meu fiozinho. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto da minha trompa e também vou pegar aqui só a alcinha de fora aqui da minha trompa, assim. Novamente, eu vou vir aqui na minha cabecinha e vou pegar só um pontinho da cabecinha ali, do ponto da cabecinha. Aqui na trompa, a mesma coisa, ó. Só a alcinha de fora do meu pontinho. É só isso aqui que a gente vai fazer aqui por tudo em torno aqui da nossa trompa, tá? É bem, como eu falei, é bem tranquila a costura. É um fio bem macio, gostosíssimo de costurar, não cansa. Então, é só nós seguir assim, fazendo nesse processo de pegar a alcinha de fora aqui do nosso pontinho, na trompa, e uma alcinha só do nosso pontinho aqui na cabecinha, assim, tá? Vou costurar aqui, então, tudo em torno da minha trompa, até chegar de volta aqui no final. Então, depois que eu costurei a trompa dele aqui, ó, tá costurada a minha trompa, agora eu vou fazer o franzido da minha trompa. E pra mim fazer meu franzido, eu vou usar uma agulha um pouquinho mais longa, tá? Tem que ser uma agulha um pouquinho mais longa pra facilitar, mas quem não tiver aí, pode fazer com a outra agulha, mas vai ter que
alternando aí umas escalas, tá? Com a agulha mais longa é mais fácil. Agora que vocês vão decidir se vocês querem franzir a trompa pra cima, assim, ou se vocês querem franzir pra baixo, assim. Eu vou franzir a minha pra baixo, que acho que fica mais bonitinho. Então, agora eu vou vir de novo com o meu fio aqui, ó, dentro do meu anel mágico de novo, e vou passar ele aqui, ó, bem na carreira que a gente pegou a alcinha de trás aqui, ó, assim, ó. E vou puxar pra dentro o meu anel mágico assim, ó. Vou pegar o cabo, que a minha pista acho que é mais fácil pra facilitar. Eu vou levar lá pra dentro essa parte do meu anel mágico assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou vir aqui, ó, e vou passar pra carreirinha de baixo e vou pular umas 2 carreiras aqui. E vou fazer isso aqui, ó, vou fazer um zigue-zague aqui, ó. De novo, eu vou vir na próxima carreira e vou pular umas 2 carreiras e vou entrar por dentro aqui, ó. Assim. Pra mim ir franzindo a minha trompa, tá? Novamente, ó. Eu vou fazer isso daqui, e conforme agora eu vou vindo, chegando mais lá pra baixo, eu vou aumentando o número de carreiras que eu vou pulando aqui pra franzir. Aqui eu já vou pular 3, ó. Tá? Franzo mais no início e menos no final. E aqui também, ó, vou entrar no outro e vou pular aqui 3 carreirinhas também, assim. Agora eu vou vir aqui. Sim. E pela última vez, agora eu vou entrar aqui. E quando eu cair com esse fio aqui, eu vou trazer ele aqui pra trás do meu trabalho. Aqui pro final da minha cabeça. Por isso a importância aqui de uma agulha longa, ó. Isso vai facilitar bastante na hora de vocês fazerem isso aqui, tá? Agora eu vou pegar e vou puxar pra franzir aqui a minha trompa. Quando eu puxar, automaticamente ela já vai franzir. Eu vou ajustar ela como eu quero que ela fique aqui, tá? Na hora de franzir, ó. Então, eu vou franzindo e vou ajustando aqui a minha trompa pra ela ficar bem como eu quero, tá? Lembrando que a gente tem bem pouquinho enchimento só aqui, ó. Ó. Tá? Importante que ela esteja bem na posição que vocês querem antes de vocês dar um nozinho aqui atrás. Daí, a trompa tá aqui ajeitadinha, bem franzida, como vocês querem. Agora, a gente vai começar a passar esse fio aqui pra trancar ele aqui no meu enchimento, ó. Então, eu vou trazer ele aqui pra cima, ó. Botar agora ele numa agulha menor pra facilitar pra mim ficar passando ele aqui. Vou botar ele numa agulha mais grossa. Não preciso mais da agulha longa. E cuidem na hora que vocês puxam esse fio aqui, porque ele é super sensível, ele desmancha com muita facilidade. Tem que ter muito cuidado na hora que vocês estão costurando e como vocês estão trabalhando pra ele não desmanchar. Ó, vou passar de novo aqui pra trancar bem ele. E aqui eu já vou cortar ele. Aqui não tem risco pra ele soltar. E daí agora é só eu vir aqui ajustar a minha trompinha como eu quero que ela fique, ó. Tá? Então, tá colocada a trompa também no lugar. Agora, vamos costurar as orelhinhas dele. Então, aqui, ó, eu já costurei a primeira orelhinha e agora eu vou costurar a outra orelhinha junto com vocês pra mostrar como que a gente vai costurar, porque é uma costura bem simples também, tá? Então, aqui, ó, posicionei a minha orelhinha, vou pegar o meu fio e vou introduzir ele aqui na minha agulha de tapeceiro, tá? Então, vou puxar aqui meu fiozinho e vou introduzir aqui o fio na minha agulha. Tá? A minha orelhinha vai dobradinha, assim, na cabecinha, e a gente vai costurar ela assim. Eu vou contar aqui do anel mágico, ó, anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 6ª pra 7ª carreirinha é onde eu vou costurar a minha orelhinha, tá? Ela tá bem encaixadinha aqui, tá bem dobradinha, então eu vou começar fazendo assim, ó. Vou pegar um pontinho aqui da minha cabecinha, opa, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui que eu vou pegar. Um pontinho aqui da minha cabecinha. Posicionar bem ela aqui pra elas ficarem igual. E vou fazer assim. Agora, eu vou vir de novo aqui pegando os pontos aqui da minha orelha, ó, de cima e de baixo. E vou passar assim. Uma costura bem simples. É costura mesmo, né? Agora, eu pego de novo aqui da minha cabecinha. Assim. Virar aqui pra frente, pra mim ficar mais fácil de visualizar e não ter risco de costurar torto. Vou passar aqui pelos 2 pontinhos e pelo pontinho aqui da minha cabecinha aqui também, ó. Aqui. Já vou tirar os alfinetes aqui, que já não preciso mais deles. Vou posicionar aqui e vou fazer de novo aqui, ó. Pegando
os pontinhos aqui da minha orelhinha, da parte de cima e da parte de baixo lá. E o pontinho aqui da minha cabecinha, assim. Tá? Então, eu já preguei a minha orelhinha aqui. Agora, eu vou voltar aqui, ó, pegando de novo aqui, e quando eu vir aqui embaixo, eu vou vir com esse fio aqui pra trás, pra costurar a parte de trás da minha orelhinha. Porque eu também vou dar uns pontinhos lá atrás, ó. Então, aqui, vou ajustar. E agora, eu vou vir e vou costurar aqui atrás. Do mesmo jeito, ó. Vou pegar os pontinhos. Assim. É costura, né? Então, aqui não tem muito segredo. É só costurar. Uns pontinhos lá na frente, uns aqui atrás, pra ela ficar bem firme. Que ela vai ficar bem firme, é só pontinho aqui de cima mesmo que a gente costura. Quando ela tá no colo pra costurar, ela é bem mais fácil de costurar do que aqui, como eu tô nessa posição aqui. No colo, a gente tem uma visão melhor dela. Tá? Então, já preguei aqui a minha orelhinha, ó. Tá costuradinha a minha orelhinha. É só isso aqui a costura da orelhinha, tá, pessoal? Então, só vou dar mais uns pontinhos aqui pra firmar bem a minha orelhinha. Vai ficar bem presa. Opa. Aqui. Deixa eu ver até que altura eu costurei. Vou dar mais um pontinho aqui. Mais um, por garantia. Aqui. E agora, eu vou voltar lá na frente pra continuar a costura. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou erguer aqui minha sobrancelha. A minha orelhinha, vou dar uns pontinhos aqui embaixo da minha orelhinha pra ela ficar baixadinha, bem direitinho, tá? Então, aqui também eu vou fazer assim, pra voltar lá na frente também pra dar o acabamento. Ó, eu vou vir aqui e vou pegar uns pontinhos aqui, ó. Sem puxar muito, só pra ela ficar baixadinha, tá? Ó, e uns pontinhos aqui também. Até chegar lá na frente. Sem puxar muito, só pra ela ficar baixadinha, mas não ficar grudada na cabeça. Esse fio é bem gostoso de costurar, não dá trabalho nenhum fazer costura. Ó, agora, eu cheguei de novo aqui na frente, ó. Fazer o último aqui. E agora, eu vou dar um último pontinho aqui, pra deixar ela bem alinhadinha. E vou tocar o fio lá pra trás, pra encontrar com este fiozinho aqui da outra costura, pra gente dar um nozinho. Então, eu só vou fazer aqui agora assim, ó. Um último pontinho aqui. Só pra deixar bem bonitinho esse acabamento aqui. Ó. Agora, eu vou levar esse fio lá e vou encontrar com o outro pra gente dar um nozinho. Então, aqui, ó, encontrei as duas pontas das duas costuras ali, de ambas as orelhas aqui atrás. E daí, aqui eu vou dar um nozinho triplo e vou esconder esses fios lá pra dentro, como a gente já tá acostumado a fazer. Pra não precisar dar nó lá na costura, né? Então, aqui, ó, 2 e 3 nozinhos. Agora, eu vou pegar esses fios aqui, vou introduzir na minha agulha e vou perder eles lá dentro do meu trabalho. Vocês sabem que eu não gosto de dar nó no trabalho, pra não marcar, né? Então, eu sempre faço assim, que fica mais bonito os acabamentos do nosso trabalho. E não tem risco de desmanchar a costura. Então, agora eu vou introduzir aqui no meu fiozinho, volto no mesmo ponto que eu trabalhei, nos nozinhos, e vou esconder eles lá pra dentro do meu bichinho, ajustar os pontos que eu saí aqui, pra não ficarem marcados. Esse aqui eu posso cortar. Tá? Ó, assim. Pronto. Então, tá costurada aqui as minhas orelhinhas, tá? Agora, a gente vai fazer aqui o cabelinho dele. E ainda falta costurar o rabinho e bordar o rostinho. Então, vamos pra mais essa etapa agora. Então, aqui, ó, eu cortei aqui 6 pedacinhos de fio bem pequenininhos, tá? Depois, eu ainda vou cortar mais um pouquinho, deixei ele um pouquinho mais longo, só pra poder dar um nozinho. Agora, de 2 em 2, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, ó, no anel mágico, tá? E vou pegar e vou passar esses fiozinhos aqui, fazendo um cabelinho aqui em cima, ó. Então, eu vou fazer de 2 em 2 os meus cabelinhos aqui do meu elefantinho. Então, eu vou puxar aqui os dois e aperto aqui o meu nozinho. Tá? Agora, eu vou pegar mais 2. Não façam os 4 de uma vez só, senão ele fica muito grosso o nozinho e fica feio.
Façam de 2 em 2 que fica mais bonitinho, ó, o cabelinho, tá? Então, aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou passar. E vou dar aqui, opa, escapou, a laçadinha, igual eu fiz. Vou fazer isso com os 6 chumacinhos que eu tenho, de 2 em 2, tá? Então, vou fazer isso 3 vezes aqui, em torno do meu anel mágico aqui, pra fazer o cabelinho da nossa elefantinha. Então, aqui, ó, coloquei meus chumacinhos de cabelinho aqui na minha elefantinha. Agora, obviamente, eu vou cortar esse cabelinho aqui pra ele ficar mais curtinho. Tá muito longo, né? Então, agora é só eu cortar ele pra deixar ele num comprimento melhor. Tá? Então, eu vou cortar aqui, vou deixar ele mais curtinho. Também fica mais bonitinho, tá? Pra depois a gente descabelar assim, fica bem graciosinho, tá? Então, feito aqui o nosso cabelinho, agora vamos pro bordadinho do rosto. Então, aqui, ó, eu fiz o primeiro lado já do bordadinho aqui, e agora eu vou fazer o segundo lado com vocês. É um bordadinho muito simples de fazer, tá? Fiozinho branco na agulha. Esse aqui é um fio amigurumi desfiado em 2 fiozinhos só, tá? Porque pra não ficar muito grosso esse bordado. Agora, eu vou vir com esse fio aqui, ó, no cantinho, no meio do meu olho aqui, ó, pela parte de fora do meu olho. Vou passar esse bordadinho aqui por dentro e vou cair aqui dentro, ó, na parte de dentro do meu olho. E já vou perder esse fio lá pra dentro do meu trabalho. Quando eu perder o meu fio aqui, ó, eu vou ajustar a tensão dele aqui pra ele ficar bem direitinho, ó. E não ficar repuxado, tá? Então, opa, aqui já puxei demais. Vou voltar ali e vou ajustar ele de novo. Vou pegar ele aqui pra soltar ele. Então, aqui, ó, vou ajustar pra ele ficar bem ajustadinho aqui, ó. Que depois que eu começar a trancar ele lá, eu não tenho mais como soltar ele, tá? Então, eu tenho que ajustar ele agora. Tá? Agora, eu só vou perder esse fio lá pra dentro. Vou passar várias vezes aqui na minha fibra pra trancar ele. Agora, aqui, ó, fiozinho preto na agulha, a gente vai fazer o mesmo processo aqui, parecido com o lado de baixo. Eu vou vir aqui, ó, bem no cantinho do meu olho aqui, ó, do lado de cima. E vou fazer um delineadinho aqui, ó, pra baixo, assim, pra dar a impressão de um olhinho, assim, mais tristinho, aquela carinha fofa de bichinho, tá? Então, eu vou vir aqui... Tô aqui e vou vir aqui, bem aqui, onde a gente tinha saído com o fio branco, onde a gente, né, entrou com o fio branco, assim. No mesmo lugar do fio branco. Daí dá essa carinha, assim, de olhinho caído, fica muito fofinho, tá? Agora, a gente vai fazer a sobrancelha, então, a gente vai voltar com o mesmo fio lá na sobrancelha. Aqui, introduzir aqui na minha agulhinha. E vou vir aqui 2 carreiras, 2 carreiras pra cima do meu olho, mais de ladinho, assim, bem no meio do meu olho aqui, ó. Assim. Assim. E vou descer 2 pra baixo também, assim. Assim. E vou perder esse fio lá pra dentro. Mesma coisa... Eu vou fazer agora, passando o fio lá por dentro do meu trabalho, que nem a gente já fez antes, pra perder ele. Eu ajusto aqui o meu fiozinho, meus fios, pra eles ficarem direitinho, né? Os 2 fiozinhos. Tá pronto o bordadinho. Super simples de fazer, né, pessoal? Muito tranquilo de fazer esse bordado aqui, não tem segredo, tá? Então, o bordadinho tá pronto. Agora, vamos só finalizar costurando o nosso rabinho e fazendo os últimos acabamentos aqui pra nós finalizar nossa elefantinha. Eu vou perder meu fio aqui mais uma vez e vou cortar ele. Então, aqui, ó, pra que eu possa fazer o meu rabinho, eu vou iniciar aqui, então, trabalhando 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Se vocês querem um rabinho mais comprido, vocês podem trabalhar mais correntinhas. Tá? Agora, eu vou voltar aqui, ó, na segunda e vou voltar trabalhando pontos baixíssimos até lá embaixo. É só isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui pra cada ponto da minha correntinha que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo
até chegar lá na ponta dela, tá? Não tem segredo nenhum. Vamos seguir aqui fazendo nossos pontos baixíssimos, então, até lá embaixo. Então, eu cheguei aqui no final e fiz o último ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou cortar este fiozinho aqui. Vou deixar um pedacinho aqui que eu já vou aproveitar pra gente fazer o rabinho. E vou cortar mais 4 pedacinhos de fio aqui, igual a gente fez lá no cabelinho, ó. Pra gente fazer também o rabinho. Então, eu vou cortar 4 pedacinhos de fio aqui. Não vou medir eles, né? Eu vou cortar assim meio a olho, mas são pedaços pequenos. Então, agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esses 4 pedacinhos que eu tenho aqui. Assim. E vou pegar aqui e vou tirar vou puxar assim, ó. Fiz meu último ponto baixíssimo aqui. E vou tirar ele assim. Puxando ele pra fora. Agora, eu vou botar esses aqui no meio. E vou amarrar essas 2 pontas aqui, dando um nozinho. Pra gente firmar esse rabinho, esses fiozinhos do rabinho aqui, ó. Então, agora aqui, eu vou dar um nozinho bem apertadinho pra trancar esses meus fiozinhos aqui, ó. Bem apertadinho mesmo, tá? Só cuidem na hora de vocês apertar pra não deformarem o fio, ó. E mais um. Pra garantir. É só isso daqui que a gente vai fazer no rabinho. Agora, eu vou só ajustar aqui os meus fiozinhos, porque quanto mais escabeladinho tiver, mais bonitinho ele fica. Agora, também, eu vou fazer igual eu fiz lá no cabelinho, eu vou cortar aqui os excessos. Nossa, que tesoura. A tesoura tá meio ruim, tá? É só isso aqui, ó. O rabinho tá pronto, tá? Agora, este rabinho aqui, a gente vai costurar no bumbumzinho dele. Eu vou mostrar pra vocês aqui o lugar pra costura, porque a costura é fácil, né? Então, todo mundo vai conseguir costurar. Então, eu vou vir aqui e vou posicionar ele aqui, ó. E já vou dar a posição da carreira. E eu vou costurar ele assim, ó, pessoal. Bem nesse sentido que eu tô botando ele aqui, ó. Pra que ele fique assim, ó. Caidinho pra baixo, tá? Então, eu vou posicionar ele aqui. Pra mim dar pra vocês aqui a carreira da costura. Então, a gente vai contar aqui, ó, anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª carreirinha, na 7ª e na 8ª carreirinha, porque a gente vai costurar ele assim, ó, nesse sentido mesmo aqui. Então, agora é só a gente passar um fiozinho aqui e costurar. Quem preferir pode colar também, tá? O rabinho. Quem não quiser costurar, né, que é uma pecinha bem pequenininha, pode colar. Só cuidem a cola, pra que seja uma cola lavável, né? Não tem problema de colar, e se também não for pra um bebê muito pequenininho, né? Uma criança que tenha noção aí de não botar na boca, tá? Se não costura, só 2, 3 pontinhos aqui, não dá trabalho nenhum. Então, eu vou costurar o meu rabinho aqui e já volto com vocês. Costurado aqui, então, o meu rabinho. Meu não, né? Do elefantinho. Feita a costurinha dele aqui, então, já tá certinho. Então, agora, a gente vai pros últimos detalhes do nosso elefantinho aqui, que vão ser opcionais, tá? Aqui é uma dica pra quem for fazer o elefantinho com fio amigurumi tradicional ou outro fio que não seja pelúcia. Aqui na parte do cabelinho e do rabinho, peguem um pente e desfiem, que fica mais bonitinho, tá? Aqui no pelúcia não precisa, porque ele já tem essa textura bem bonitinha. Mas se for um fio normal, vocês podem pegar um pente e desfiar, que ele fica mais bonitinho do que deixar só no fio, tá? Então, aqui... O meu outro elefantinho era para um porta-maternidade de menino, né? Esse daqui vai para uma menina, que eu tô fazendo aqui pra aula. Então, esse daqui, obviamente, eu vou dar uma enfeitadinha pra menina. Mas é opcional. Nessa minha elefantinha, eu vou colocar um lacinho em cada orelhinha aqui, pra ficar muito fofa. Porque eu gosto muito de enfeitar peça pra meninas. Mas quem não quiser, não precisa, tá? Mas eu vou botar aqui porque eu acho que fica bem fofa. Então, eu vou fazer isso e também vou passar aqui o blushzinho agora na bochechinha dela pra gente dar o último detalhe da nossa elefantinha e finalizar ela. Então, aqui, ó. Vou pegar um pincelzinho, o meu blush, que eu sempre uso nas minhas bonequinhas aqui, vou passar ele e vou vir aqui na bochechinha e vou dar uma... Embora que ela é rosinha e o blush também é rosa, mas sempre dá um tchanzinho bonitinho, né? Então, o blushzinho aqui é opcional, tá? Assim como o lacinho. Eu sempre gosto de passar o blush nas bonecas e nos bichinhos, porque eu acho que eles ficam mais fofinhos. Essa é bem rosinha, então o blush quase nem aparece. Mas mesmo assim, já dá uma carinha mais fofinha nela, né?
Agora eu vou vir com o meu dedo aqui ajustando o meu fio aqui, que esse fio é super delicado. Tudo que tu faz no fio aqui, ele marca. Então, tem que ter muito cuidado com tudo que tu vai trabalhar nesse fio. Tá? Então, tá pronto aqui a minha elefantinha, devidamente ajeitadinha. Agora, eu vou só colar os lacinhos nela aqui e volto pra mostrar ela finalizadinha pra vocês. Mas olha que fofinha que ela é, gente. Ela é muito fofinha. É, ó, chocalhinho e fica sentadinha. Bem bonitinha. Você pode usar ela pra porta-maternidade, você pode usar ela só como enfeite, como um brinquedo. Ela é uma peça bem versátil, tá? Vou finalizar aqui com os lacinhos e volto pra mostrar ela pra vocês finalizada. Então, aqui, ó, pessoal, a elefantinha finalizada, já botei ela aqui no estúdio pra fazer as fotografias dela. Então, ela já tá prontinha, olha que fofa que ela ficou. Eu botei os lacinhos, costurei também os lacinhos, né? Porque como é uma peça pra criança, eu optei tudo por costura. Mas olha que lindinha que ela ficou, que fofinha. Ela é muito fofinha. Deixa eu arrumar ela assim, mais sentadinha assim. Acho que ela fica mais engraçadinha. Espero realmente que vocês tenham gostado da aula. E se vocês gostaram e chegaram comigo até aqui nessa aula, não esqueçam de deixar o like de vocês, curtir, compartilhar com suas amigas e seus amigos crocheteiros. E até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus!